Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Felipe Martorano e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho a respeito do indicador de medo e ganância do mercado cripto que atingiu as máximas aí históricas. Em poucos momentos da história tivemos aí esse indicador atingindo esse patamar superior a 90 pontos. E é sobre isso que eu quero dizer, quero mostrar para vocês quando isso ocorreu no passado, se ainda era um bom momento de estar posicionado no universo cripto ou se era um momento de vender tudo, correr para as montanhas e esperar uma correção drástica do mercado para aí sim voltar a comprar. Então, como eu comentei, a gente está aí num momento de extrema ganância do mercado cripto. Quando a gente olha aqui para os valores históricos, hoje, ontem, na última semana e no último mês, a gente basicamente está em ganância extrema, se não em um momento de ganância. Bom, então quais foram aí os outros momentos da história que a gente registrou aí esse índice marcando mais de 90 pontos? E só fazendo uma contextualização breve, quanto mais próximo de 100, mais ganancioso o mercado está. Quanto mais próximo de zero, com mais medo o mercado está. Então, esses outros três momentos aí que a gente teve esse indicador superior a 90 pontos foi 26 de junho de 2019, 6 de dezembro de 2020 e 10 de fevereiro de 2021. E o que ocorreu nessas datas, né? Então, a gente teve esses indicadores marcando aí e registrando esses momentos de extrema euforia. O que ocorreu depois? Bom, em 2019, após atingir esse pico, então, de quase 95 pontos, né? Esse indicador de medo e ganância, o Bitcoin, então, ele sofreu uma correção de 72% e demorou mais de 485 dias para recuperar o mesmo patamar de preço. Então, em 2019, quem olhou para esse indicador e falou assim, caramba, estamos num momento de extrema ganância, melhor eu sair fora, foi muito assertivo, fez uma análise muito assertiva. Já em 2020, antes de corrigir, ou seja, o Bitcoin atingiu esse indicador de medo e ganância extremamente eufórico, o Bitcoin ainda subiu mais de 240%. Ou seja, se você usou a mesma estratégia que você usou em 2019, você perdeu aí uma valorização de 240% em dólar, fora as altcoins que valorizaram muito mais. Em 2021, o Bitcoin ainda avançou mais 45% em dólar, antes aí sim de iniciar a sua queda. Então a gente pode perceber que aqui a gente não tem um padrão muito claro, mas o que faz com que esses padrões surjam é justamente o ciclo e o momento atual do ciclo, que era em 2019, 2020 e 2021. Então, em 2019, a gente estava em um ciclo de acumulação. Já em 2020 e 2021, assim como o momento atual, o mercado ele apresenta aí características típicas de alta, ou seja, a gente está efetivamente num bull market, tá? Então, quando a gente traça os ciclos do mercado cripto por halving, a gente tem aí mais ou menos os períodos, né, desses ciclos. Então, temos os períodos de acumulação, que geralmente são antes do halving, o período ali de bull market, de valorização, que vem, né, após o halving, e eventualmente depois desse momento de muita euforia, depois desse bull market, o momento de correção. A gente basicamente tem esses três momentos aí, esses três períodos, né, marcando muito bem os ciclos do Bitcoin. Além do mais, a gente tem aí sinais extremamente promissores no horizonte. Então, os investidores institucionais finalmente começaram a adquirir seus ETFs, né, suas posições em ETFs spots de Ethereum. Então, até o presente momento, basicamente, a gente só tinha ali a narrativa de Bitcoin. Então, basicamente, os investidores institucionais estavam criando e acumulando Bitcoin, estavam se posicionando exclusivamente em Bitcoin, deixando o Ethereum aí de lado por muitos dias, tá? Então, para a gente ter uma ideia, quando a gente teve esse ETF spot de Ethereum aprovado lá nos Estados Unidos, basicamente a gente só subiu num único dia pelo FOMO mesmo, né, pelo medo de ficar de fora, imaginando que iria acontecer a mesma coisa com o Bitcoin, mas até o momento nada havia acontecido, fazendo com que o Ethereum tenha performado aí, quando comparado ao Bitcoin, muito mal, né, de forma aí, entre aspas, negativa. Ele entregou um byte de uma valorização, quando comparado ao mercado tradicional, mas ficou aquém quando comparado ali ao Bitcoin. Então isso indica aí que o fluxo de capital começa a se deslocar do Bitcoin, tornando-se menos concentrado nele e passa a fluir para as altcoins com menor capitalização de mercado. Isso aqui é um sinal muito claro de bull market, do início do bull market. Então a gente está saindo da fase 1, que é eventualmente a maior capitalização e atenção em cima do Bitcoin, para a fase 2, que é quando a gente começa a escoar esse capital para as outras altcoins e inicialmente as altcoins de maior valor de mercado, como Ethereum, Solana, Cardano e por aí em diante, ok? E o segundo ponto é que o volume de transações com stablecoins, ou seja, aqueles criptodólares, né, de paridade 1 para 1 com o dólar, já supera os das remessas cambiais tradicionais e está se aproximando inclusive do da Visa, uma das maiores empresas de pagamento do mundo, ou seja, criptomoedas estão se tornando mais relevantes do que
podemos imaginar. Então isso mostra para nós aí uma força do investidor de varejo, do investidor institucional em começar a se posicionar e utilizar o mercado cripto para o dia a dia, inclusive para remessas, né, aí para o exterior, vamos dizer assim, para os seus familiares ou para deixar a tua conta dolarizada. Então, eventualmente a gente fazia isso através das instituições financeiras tradicionais, pagava IOFs aí altíssimos, spreads altíssimos, taxas altíssimas, e agora com o mercado cripto, um mercado muito mais eficiente, justo, descentralizado, a gente não paga nem mais imposto. Então, obviamente, esses são alguns dos atrativos, além de ser um mercado aí 24/7, que funciona todos os dias com liquidez diária. Então, dito tudo isso, eu posso aí, né, assegurar com total segurança que quem não tem Bitcoin é louco e que a gente está ainda num momento muito oportuno de se posicionar. Obviamente que irão existir correções aí de curto prazo, correções na casa de 20% dentro do mercado cripto são extremamente naturais e saudáveis, principalmente nesse momento de alta, mas esse indicador de medo e ganância aí nas máximas históricas não sinaliza para nós um momento não positivo de começar a investir ou de continuar investindo, tá bom? Inclusive, é após um período de lateralização pós-halving, como o que estamos vivendo agora, que as melhores oportunidades do ciclo começam a aparecer. Então a gente acabou de quebrar basicamente um patamar ali muito importante de preços que a gente vinha carregando quase que desde o início do ano de lateralização, e finalmente a gente começa a ver o Bitcoin buscar topos históricos atrás de topos históricos. E foi assim ao longo de todos os outros ciclos, né? E justamente neste momento é quando a gente começa a ganhar efetivamente um ganho de capital bem interessante, principalmente quando a gente olha para as altcoins. Então o momento ideal para investir, claro, é aquele que quase ninguém está prestando atenção, como foi em 2022, quando muitos declaram um fim do Bitcoin ou como morto, né? No entanto, isso não significa que começar agora seja uma má ideia. Inclusive trouxe aqui, né, um gráfico muito interessante do meu amigo Bomi.oficial. Sigam o mesmo no Instagram. Muito legal a página dele, com vários memes e informações relevantes como essa, que demonstra aqui que o melhor momento para comprar Bitcoin são 500 dias antes do halving e o melhor momento para vender Bitcoin são 500 dias após o halving. Obviamente não é uma matemática exata, mas se você olha para o passado e replica isso daqui em diante, no passado isso funcionou muito bem, sinalizando quase que basicamente os topos de mercado e os fundos de mercado. Então, se isso continuar se repetindo, a gente ainda tem aí uns 300 dias até que a gente possa aí começar a se preocupar em vender, ok? Então, um forte abraço, já deixa aquele like. Se você quer conhecer a minha comunidade cripto, tá aqui o QR Code, ou se não, eventualmente, se você não consegue escaneá-lo, tá ali na descrição para você assistir uma videoaula que eu também deixei preparada lá para você se interessar mais em investir em criptomoedas. Um forte abraço e até mais.